E aí, dentro disso, de atacar o espaço, você ter o Plata, você ter Carrascal, você ter Samuel Lino, que também baixou fisicamente. A gente precisa ver os últimos 3 jogos do Samuel Lino, ele baixou um pouquinho a sua intensidade. Eu acho que fisicamente ele tá baixando um pouquinho o nível dele, até por conta de seleção, viagem, não chegou, não teve férias. Isso também conta, isso conta muito. E aí a intensidade dos jogos contra Estudiantes e os outros jogos que ele vem jogando, e faz a diferença isso. E aí o Filipe Luís optou ontem por deixar o Pedro no banco. Mas muitas das vezes faltava esse cara dentro da área, por característica. Porque o Plata sai, Carrascal sai, Arrascaeta é um cara que sai, mas entra, pisa na área, mas não é um cara que fica ali perturbando os zagueiros. E aí o Cruzeiro, no início do jogo, sofreu um pouco com as movimentações. Depois se acertou porque o centro do campo do Cruzeiro tomou conta do jogo na competitividade. Foi muito intenso. E aí o Cruzeiro, para mim, é um dos times do futebol brasileiro que mais chega rápido ao ataque, no seu contra-ataque, na sua transição, com o Matheus Pereira, com o seu toque de qualidade, e com o Caio Jorge. É um cara que consegue chegar muito rápido na área e finalizar, tanto que a gente viu finalizações no primeiro e no segundo tempo também, com contra-ataques. Então eu acho que foi um jogo muito competitivo, intenso. Taticamente, as duas equipes, como o Praz falou, defensivamente sobrepôs o ataque, mas eu acho que o Filipe Luís demorou um pouco a botar o Pedro. Eu acho que foram 7 minutos só, até para tentar uma outra maneira de buscar o gol. E aí, por isso que saiu desse 0-0. É um placar de final 0-0, primeiro jogo. Se fosse segundo jogo, as duas equipes iam ter que se soltar. Essa é uma discussão interessante do Pedro, né? Porque eu entendo e respeito a questão do treinador. E assim, eu sempre falo, futebol não tem uma maneira só de enxergar. Eu posso enxergar contra o meu adversário uma estratégia tática e a Ana pode enxergar outra e o Felipe outra. Não quer dizer que eu esteja certo ou ela errado, é questão de visão. Eu sempre uso o exemplo do Flamengo do Rodinei. Rodinei atacava muito, defendia, óbvio, não ia ter como defender bem. Então ele tinha dificuldade para defender. Tu vai jogar contra o Flamengo, o que tu fazia? O Bastos vai botar um cara para explorar as costas do Rodinei. Tá certo? Tá certo? Na tua leitura de jogo, faz sentido. Eu já botaria o quê? Eu botaria um segundo homem para fechar a subida do Rodinei. Então é uma abordagem diferente. Qual que tá certo e qual tá errado? Não tem. Não tem certo e errado. E a do Felipe é isso. Ele fez a leitura da linha alta do Cruzeiro, que ele poderia atacar com o Plata, Ok, faz o sentido. Mas eu acho que o jogo começa a te mostrar coisas que tu não pode ter uma ideia fixa e engessada, né? E assim, o Pedro já não jogou contra o Corinthians, eu pensei que era uma questão física, daí ele entrou aos 35 contra o Cruzeiro. Eu acho que em determinados momentos, óbvio, o cara constrói sua convicção, mas o Felipe vai ter que começar a tentar ser um pouco mais malhável. Porque se os outros estivessem resolvendo, fazendo 20 gols, que nem o Pedro faz, tudo bem. Mas não é isso que a gente está vendo. Foi o que aconteceu no Flamengo contra o Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians sobrepôs o Flamengo, atacando muito espaço, criando muita coisa. Aí no segundo tempo ele volta com um time diferente. Aí o Flamengo começa a ganhar dentro do jogo soluções, aí consegue virar o jogo. Tanto que o Luiz Araújo, que faz o gol, sai do banco. Sai do banco de reservas e faz o segundo gol. E ontem aconteceu isso, mas eu achei que ele demorou. Então. Demorou a entender o que estava acontecendo dentro do jogo. Porque o Cruzeiro jogou com linha alta, porque tem o Fabrício Bruno, que muitas das vezes ele joga em linha alta. Se você pegar no finalzinho do primeiro tempo ontem, o Arrascaeta sai numa bola e ele consegue recuperar. Mas, Bassa, aí que tá. A questão de jogar com linha alta. Ele botou para atacar a linha, né? Mas tu tem vários jeitos de atacar a última linha. Tu pode atacar pelos lados. E atacando pelos lados, tu faz o quê? Tu aproveita o espaço dos laterais e tu sai do Fabrício Bruno, que é o mais rápido. Então, os extremos vão atacar em profundidade para ter essa ataque à linha alta. Mas o Fabrício Bruno vai ter que correr junto. O Fabrício Bruno correndo junto... Não tinha ninguém para acompanhar por dentro, ele abre, e é isso. Ele abre um espaço ali. Provavelmente o Pedro não conseguiria acompanhar na velocidade. Mas aí o Pedro teria uma zona justamente proporcionada pelo ataque nas laterais. Então, assim, são maneiras de entender o jogo diferentes, né? Eu ontem, assim, vendo o jogo, primeiro tempo... Eu entendi o que estava acontecendo e, assim, o Flamengo teve essa chance que a gente está vendo aí, teve a outra do Samuel Lino que ele tenta tocar pro... Teve essa de cabeça do Arrascaeta, o Samuel Lino tenta tocar pro Arrascaeta, mas no segundo tempo eu já iniciaria com o Pedro. Porque muito disso que o Praz falou, você ataca o espaço pelo lado, tanto que ele pensa no Bruno Henrique pelo lado, né? Ele faz a substituição e bota o Bruno Henrique pelo lado. Mas precisava de alguém dentro da zona de finalização até para perturbar Fabrício Bruno e Vidalba. Até para ter alguém ali. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense, que o Flamengo faz um gol no finalzinho com o Pedro,
E aí o Fluminense estava com 3 zagueiros. E aí os 3 zagueiros tranquilos. Porque não tinha ninguém para perturbar eles. São dinâmicas, né, cara? Perturbar eles, tá ali pertinho. Se o Plata joga pelo lado direito de ataque e recebe em profundidade, o lateral esquerdo do Cruzeiro vai ter que correr para defender a profundidade. Só que o zagueiro do lado esquerdo, ele vai ter que vir para fazer a cobertura. E fazendo a cobertura, o que ele vai fazer? Vai abrir um buraco. Vai abrir um buraco. Então, mas ele vai acompanhar então, ele por dentro. Mas isso são estratégias, né? E você não gera dúvida, porque se você não tem o centroavante ali, o zagueiro ele fica mais confortável para sair nessa cobertura. Porque por mais que você tenha a movimentação de um meia que pise na área, que eu acho que é um dos pontos fortes no meio campo do Flamengo, não necessariamente ele é um homem de área. Então você não gera nem a dúvida no adversário, você deixa ele confortável para tomar a melhor decisão, que é acompanhar o lateral, fechar as costas do lateral e usar a velocidade, que é o ponto forte do Fabrício Bruno. E Ana, e assim, isso pode acontecer, né? Esse Claro. meia pode ocupar o espaço do Arrascaeta. Tem feito muito bem isso, mas ele não é o centroavante. O Arrasca e o Carrascal, os dois podem ocupar espaço, e se no jogo isso estivesse acontecendo, ok, mas o problema é que não estava acontecendo. Eu fiz essa estratégia. Os 2 meias têm que pisar na área. Estão pisando, finalizaram, criaram chance. Beleza, eu não preciso pensar no Pedro. Mas a partir do momento que a coisa no jogo não se mostra eficiente, eu acho que tem que se criar alternativas. Não, e assim, o Carrascal fez um bom jogo na semana passada. Semana passada não, final de semana passada, né? Tanto jogo. Só que assim, se você for olhar as defesas, elas são completamente diferentes. O comportamento dos zagueiros é muito diferente. O comportamento da marcação do Cruzeiro com os volantes já coloca uma outra dificuldade. Por isso que, né, para mim ontem, como disse o Praz, foi um jogo de estratégias defensivas. Então, para mim, eu acho que o Felipe demorou para mexer, acho que demorou para sentir, e a gente tem falado muito isso aqui, né, toda semana. É um treinador em evolução, você vai vendo a evolução dele acontecer. E eu acho que ontem foi mais um dia que, assim, você não pode esperar acontecer, chegar no limite do tempo para fazer as alterações. Eu acho que faltou um pouco desse feeling ontem, quando o jogo precisou desse perfil de jogador. Eu tô até aqui recuperando o jogo de maio, o 2-1, uma das poucas derrotas do Felipe Luiz, né, no comando do Flamengo. Ou no jogo de ida, em maio, 2-1 pro O Cruzeiro tem uma situação interessante, né? Os 3 estão brigando pelo título, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo já fizeram os 2 jogos. Sim. O Cruzeiro fez 4 pontos, o Flamengo fez 1. Palmeiras e Cruzeiro vão jogar de novo entre os jogos da Libertadores. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, se não me engano, no primeiro turno. Então, o Cruzeiro já fez 3 contra o Palmeiras. Contra os adversários diretos, o Cruzeiro está em vantagem. E mesmo assim, ele tem jogos a mais e está atrás da classificação. Então, assim, quer dizer que no restante do campeonato, o Cruzeiro não teve a regularidade que Palmeiras e Flamengo tiveram. O Cruzeiro bateu muito de frente com as equipes da segunda parte da tabela, né? E isso vai ser muito determinante agora, a reta final, porque, embora tem times já, beleza, tá ali na dificuldade, não vai conseguir sair de zona de rebaixamento, mas tem muito jogador individualmente que está na zona de rebaixamento que ele começa a jogar para conseguir um time para o ano que vem. Para conseguir um time já logo na virada da janela. Então tem jogador que começa a dar vida e é a hora que os times da zona de rebaixamento começam a tirar pontos dos times lá de cima. Eu lembro que o brasileiro do Corinthians de 17, o Corinthians passou o primeiro turno inteiro invicto, perdeu para o Vitória, que era um time que estava na zona de rebaixamento, porque você começa a remar para individualmente funcionar, já que coletivamente o time já não tem condições de pontuar, você começa a remar, e eu acho que quem vai definir o campeonato, os confrontos diretos, claro, são importantes, mas quem vai definir o campeonato são as pedras pequenas. Ana, lembrando de 2017, as pedras pequenas são sempre pedras no sapato, né? Ainda que pequenas. Ainda que pequenas. O Corinthians, fazia parte desse grupo, a gente perdeu pro Vitória, pro Atlético Goianiense e pra Ponte Preta. Foi isso aí. E aí fez com que o campeonato voltasse até... Se embolasse. E aí é onde que o Cruzeiro tá pecando. O Cruzeiro, ele consegue, nesses jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ele consegue pontuar, consegue se manter ali, mas contra Vasco perdeu ponto. Ceará em casa. Ceará perdeu Santos ponto. em casa. Santos Agora, em casa o Praz perdeu tocou ponto. num ponto interessante, que é uma discussão que eu tenho praticamente diariamente com o Lofredo. Porque a resistência do Felipe Luiz, inicialmente ao Pedro, era, e depois a gente ficou sabendo que não era uma questão exatamente técnica, né? Era muito mais de comportamento, mas de qualquer maneira também defendida sob o ponto de Pedro não entrega a intensidade que o Flamengo do Felipe Luiz pede. E aí o argumento do Lofredo, e aí eu confesso a vocês que eu fico um pouco confusa, realmente. Como que um cara que precisa, às vezes, de 10 minutos para fazer um gol não entrega a intensidade? Mas daí a gente está analisando individualmente. Não pode analisar individualmente. Não pode. Porque ele é centroavante, ele vai fazer gol, óbvio.
Então, assim, não pode... E a que custo ele faz gol? Às vezes não é tão óbvio, não. A gente vê uns centroavantes aí que estão... Mas a que custo do trabalho que tem que fazer o 10 sobrecarregado, que tem que fazer o 11, que tem que fazer o 7, que tem que fazer o volante sobrecarregado... Então, Cetim, Felipe Luiz também. Sim. Eu também. Para esse 9 fazer gol. Porque a gente viveu durante muito tempo isso. Ah, não, o 9 não precisa marcar. Beleza. Aí o 10, o 5... se estropiam lá atrás e não conseguem jogar, não conseguem ser o craque. Por quê? Porque está fazendo função sobrecarregada que o 9 não faz. E hoje, por quê? Porque está fazendo função sobrecarregada que o 9 não faz. E hoje, com a idade que o Pedro tem, com a saúde que o Pedro tem, no clube que ele está, ele pode fazer. Só que aí entra a situação. Aí é o treinador que tem que resolver. Isso é convicção dele, né? Da intensidade do Pedro. Mas quem está jogando está entregando intensidade, mas não está entregando a quantidade de gols. O Pedro não entrega intensidade, mas entrega gols. E aí o Felipe Luiz vai ter que equilibrar isso. Mas eu acho que agora o Pedro está entregando intensidade. Eu acho que foi escolha mesmo então, de... mas tem alguma... Escolha para mim, escolha de jogo. Que não está mais passando por isso. Eu acho que não passa por isso eu mais. Acho que ainda tem alguma coisinha. Tem um negocinho ali, né? Tá esquisito. Vamos botar o Flamengo, porque a gente está falando do Pedro. O Pedro jogou pouco mais de 10 minutos, né? Vamos botar o Flamengo inicial, então, e depois a gente compara os campinhos como o Cruzeiro começou também e como as equipes terminaram essa partida no Maracanã. Começando, então, pelo Flamengo, que já falamos, veio sem Pedro, né? Olha lá, ó. O Rossi com Léo Ortiz e Léo Pereira. Opa, agora sim. O Varela e o Alexandre fazendo ali as laterais. Jorginho e Saul. Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Plata. Esse era o 11 inicial do Felipe Luiz ontem. Agora, o Cruzeiro. Nós temos Cássio com Fabrício Bruno e Vidalba. William e Kaique Bruno fazendo as laterais. Lucas Romero e Lucas Silva com Matheus Pereira ali na frente. O Christian e o Matheus Henrique, que acabou, foi uma substituição que depois a gente pode comentar também, e o Caio Jorge lá na frente, beleza? Assim começaram Flamengo e Cruzeiro nessa partida de ontem no Maracanã. Por acaso já estamos vendo a primeira substituição das imagens, né? Porque aí começam as mexidas do Samuel Lino não tem estado bem, né? Não tem estado bem, teu corte é de quando? Eu acho que assim, a gente criou uma expectativa muito grande, porque ele começa muito bem no Flamengo, né? O cartão de visitas é muito interessante, tá? Só que eu acho que todo jogador que vem da Europa pra cá, ele tem um ápice ali de 1, 2 meses e depois ele começa a cair, porque a gente joga toda hora e os caras ficam cansados. Então eu acho que isso é um pouco do impacto e ele ainda foi no futebol convocado, dele. jogou em alto ainda. E aí, isso fisicamente... com a seleção, verdade. Ele jogou com a seleção. Eu acho que fisicamente ele baixou um pouquinho. Aí... Ele que é um jogo muito físico, porque vai muito para cima, precisa desse Se você for refresco. pegar o Jorginho, que é outro extra classe, não que ele caiu tecnicamente, muito, não é isso, mas ele já começa a sentir, já fica fora um jogo, vai voltando aos poucos, acaba se lesionando. Tem que ter sempre o jogador que volta da Europa, bons jogadores, né? Voltam jogando muito e depois com a intensidade dos jogos começa a baixar a qualidade dos jogos também. Essas foram as substituições. O Samuel Lino é a única substituição de intervalo, né? Todas as outras, aliás, inclusive do Cruzeiro também, acontecem depois dos 34, 35 minutos. O Flamengo termina com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Alexandre, Jorginho, Saul, Plata, ali recuado, com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá? E o Cruzeiro termina com Cássio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, um a menos. O Cássio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Brito, com o Lucas Romero, Lucas Silva, o Eduardo, o Sinisterra e o Gabigol. O Gabigol jogou 5 minutos, né? Isso sim muito, né? A última substituição, a gente viu, inclusive, ali no vídeo. A última substituição do Cruzeiro é com 5 minutos, praticamente, faltando para o jogo acabar, e é a do Gabigol. Inclusive, eu queria ouvi-los. Só a torcida do Flamengo hoje não tem gol do Gabigol. Queria ouvi-los sobre isso. Melhor 5 minutos que nada? Dependendo do que está acontecendo dentro do jogo, às vezes 5 minutos. Para você refrescar, talvez ter uma transição ofensiva. Não, para o atleta que entra. Melhor jogar. Sempre é melhor estar dentro de campo. Ótimo. Sempre melhor estar dentro de campo. Tá ótimo, né? Ótimo, tá ótimo. Mas se você jogasse 90 minutos. Não chega a ser maravilhoso. Melhor que zero. Melhor que nada. Melhor que nada, tá. Melhor que nada. E ainda mais as circunstâncias que ele entrou ontem, obviamente, é mais para ajudar e defensivamente você conseguir ajudar seus companheiros do que ofensivamente, né? Porque estava com um a menos e não vai ser um cara que poderia sair numa transição, num contra-ataque e fazer um gol. Lógico que poderia, até porque a gente já viu ele fazer isso. Mas ontem foi mais uma substituição para refrescar o ataque do que propriamente, taticamente, você conseguir mudar alguma coisa. Perfeito, tá aí. Imagens do Gabigol, então, que entrou ontem
no finalzinho do jogo, numa última substituição do Leonardo Jardim. A gente falou do Filipe Luiz, Ana, mas queria te ouvir também sobre Leonardo Jardim e esse jogo de ontem. Foi a melhor maneira, me chamou a atenção, porque eu entendi o que vocês disseram sobre a postura do Cruzeiro diante de um Flamengo que, por DNA Filipe Luiz, vem jogando dessa maneira intensa e tal. Mas eu achei que o Cruzeiro, no primeiro turno, soube driblar melhor essas adversidades que o Flamengo do Filipe Luiz impõe do que ontem no Maracanã. Mas era um Flamengo diferente. São equipes diferentes, né? Era um Flamengo diferente. É. Um Flamengo diferente como? De jogadores. Sim, mas já tinha esse DNA. Não, o DNA é o mesmo, mas a qualidade é melhor. O Jorginho não tava, o Samuel Lino não Passa tava. muito pelas últimas chegadas, então. E o Com Flamengo certeza. muito mais dominante do que era Até o Cruzeiro tá diferente. essa derrota. E o Cruzeiro, pra mim, fez o que tinha que ser feito. Teve oportunidade pra ganhar o O jogo. Cruzeiro não podia perder, né? Se o Cruzeiro perde, acaba o campeonato pro Cruzeiro. Podia ter vencido. Teve oportunidade de ganhar o jogo e eu acho que os 4 no meio do campo fez com que atrapalhasse muito o jogo do Flamengo. Porque são 4 jogadores que conseguem também, quando tem bola no pé, qualidade para sair jogando, por uma finalização. O Lucas Silva, a gente já viu quantas vezes de finalização isso pra mim fora foi da o que mais chamou a atenção. Toda hora que o Flamengo conseguia chegar na intermediária, era muito rápido o meio-campo do Cruzeiro para desarmar. Para fechar espaço, sempre com dobra de marcação. Dificilmente você via alguém pegando bola assim com um tempo, com espaço. Eu acho que isso sim dá para você comparar com o que a gente vê no futebol europeu. Dificilmente você pegava a bola com muito tempo para trabalhar, não era aquele time que ficou esperando o Flamengo jogar, né? E eu acho que isso imprime muita dificuldade para o Flamengo do Filipe Luiz quando um time ataca o Flamengo, porque ele joga contra muitas equipes que optam por se defender. Não se defender com bloco baixo, mas você fica ali numa postura mais passiva, né? Esperando para tentar um desarme, encaixar um contra-ataque. Quando alguém ataca o Flamengo, eu acho que é a maior dificuldade que o time do Filipe Luiz tem, né? De se postar sendo o time que está sendo, em tese, ali oprimido. Acuado. Né? Ali, né? Acuado. Então, acho que nesse ponto o Léo Jardim foi muito bem da forma como ele organizou os encaixes de marcação para tirar a bola, esse conforto do Flamengo em troca de passes. E eu gosto muito da dupla de volantes do Cruzeiro. Eu acho que, para mim, assim, o campeonato do Lucas Silva e do Lucas Romero tem sido incrível. Eles ajudam muito. E da mesma forma, o Matheus não conseguiu receber bola tranquilo do lado do Cruzeiro. O Flamengo também não deixava. Então, acho que esses 2 encaixes, assim, acabou, de certa forma, estrangulando. Matheus, no caso, o Pereira. Acabou estrangulando um pouco as ações ofensivas das duas Ana, equipes. e é meio com cobertor curto. O Basso falou da questão do meio-campo do Flamengo, que o Leonardo Jardim reforçou o meio-campo do Cruzeiro. Mas várias vezes eu senti uma dificuldade no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito rápido na transição. Sim. Né? Palmeiras também é um time que fazia essa transição. O Flamengo gosta de posse de bola, é um jogo mais... e várias vezes o Cruzeiro fez a transição, mas com poucos jogadores. Não conseguiu botar muitos jogadores na frente. Então, assim, é um cobertor curto, né? Não dá para ter tudo. E aí, o Cruzeiro, às vezes, criou as melhores chances quando conseguiu construir no campo de ataque do Flamengo. Né? Na transição, que é o ponto forte do Cruzeiro, ele pecou porque... faltou condição de fazer essa parte defensiva e também conseguir colocar muita gente no campo de ataque.